Seja muito bem-vindo a mais essa aula e nessa aula eu vou te explicar agora um pouco mais sobre análise gráfica e análise fundamentalista. Para você entender um pouco mais sobre gráficos, entender como as notícias podem influenciar no mercado, como fazer uma análise bem detalhada sobre um projeto que está lançando e muito mais. Então essa aula aqui é basicamente uma introdução para você entender sobre esse tipo de análises que tem no mercado, beleza? Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre a análise fundamentalista e a análise técnica, que é a análise gráfica, certo? A análise fundamentalista, ela consiste no seguinte fato: a fundamentalista ela é em fundamentos, ou seja, quando um projeto vai ser lançado, ele tem alguns fundamentos, algumas coisas por trás que a gente tem que analisar. Seja elas supply das moedas, a quantidade de moedas que tem, quem é que está por trás desse projeto, quais são as empresas que estão apoiando esse projeto, se esse projeto é centralizado, se ele é descentralizado. Então a gente tem que analisar vários quesitos para poder tomar a decisão de aplicar o nosso dinheiro nesse projeto, certo? E não somente isso, né? Juntamente com a análise gráfica a gente consegue ter alguns padrões para poder identificar os preços com menor valor de mercado e a gente conseguir comprar nas melhores oportunidades, nos melhores pontos de negociação. Então é isso. A análise fundamentalista, ela vai servir para a gente basear esses dados aí que a gente colhe para poder conectar os dados, certo? Então é basicamente isso. Os jornais influenciam, as notícias influenciam também dentro do mercado. Então a gente pôde ver agora em 2020, quando teve o início da pandemia de Covid, a gente teve aí uma queda significativa de todos os mercados, do Bitcoin e outras criptomoedas também derreteram durante esse cenário de guerra aí também entre Rússia e Ucrânia, determinaram que algumas coisas dentro de notícias dentro do mercado impactaram também dentro dos preços das moedas e tudo mais, certo? Mas isso não vai impactar diretamente nos valores, nas vantagens e nas características que tem o Bitcoin e tem outras criptomoedas também, beleza? No longo prazo isso tudo valoriza, certo? Então isso é um pouco mais sobre análise fundamentalista. Já a análise gráfica a gente vai utilizar para ter entradas melhores dentro do mercado, fazer uma lucratividade ali de curto, médio ou longo prazo dentro do mercado, saber onde a gente está se posicionando. Então a análise gráfica ela consiste em vários fatores também que vão influenciar para a gente ter uma tomada de decisão no nosso trade, seja no trade de curto prazo, seja no trade de longo prazo, quando a gente toma uma estratégia de hold, no qual eu já expliquei para vocês. Então é basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre análise fundamentalista e vou mostrar para vocês umas coisas sobre análise gráfica para a gente começar a introduzir nesse assunto aí, beleza? Então essa aula aqui é somente uma explicação para vocês entenderem como que funciona cada um desse tipo de análise e ter em mente já como que isso aí funciona. Beleza? Então é basicamente isso. Essa aula é bem rápida, bem introdutória mesmo sobre esse módulo e nas próximas aulas eu vou te explicar mais a fundo sobre análise técnica, principalmente, certo? Como a gente vai analisar um gráfico, como que a gente vai tomar as nossas decisões. E análise fundamentalista é pouquíssima coisa, a gente não leva muito em consideração. A gente leva em consideração algumas coisas só, algumas características, alguns dados que a gente quer recolher dessas informações, beleza? Então, de presente momento é isso. A gente vai avançar agora um pouco mais, eu vou te explicar mais um pouco a fundo sobre cada uma dessas análises e introduzir no módulo mais importante, que é de análise gráfica, para você analisar um gráfico sozinho e poder tirar lucro e vantagens desse mercado aí sozinho também. Então é isso, grande abraço e eu te espero na próxima aula.